Hoje nós vamos falar sobre viagem aérea, tanto comercial quanto executiva, em crianças, tanto crianças pequenas, recém-nascidos, quanto crianças maiores. Então, viajar com criança requer algum planejamento, seja ele para conforto, para saúde e também econômico. Então, crianças pequenas de 1 a 2 semanas é altamente recomendado que não se viaje de avião. Pode viajar de avião? Pode. Tem impedimento? Não, não tem impedimento. Porém, nas 2 primeiras semanas, o recém-nascido ainda está em observação. E essa observação pode requerer a presença do pediatra, do conforto da casa. Então, se pode esperar 2 semanas, vamos esperar 2 semanas para o recém-nascido. E na cronologia do recém-nascido, criança até 2 anos de idade, as empresas aéreas permitem que se viaje no colo. Então vamos olhar esse colo. É importante para as famílias essa economia de se levar o bebê no colo, sem dúvida que a parte econômica é importante. Porém, ela não é recomendada. E por quê? Porque a criança no colo, ela não tem retenção nenhuma. A retenção é do adulto que está segurando a criança no colo. E a poltrona do avião, ela tem 2 funções. Ela tem a função de contenção durante a turbulência para que o indivíduo, o passageiro sentado, não seja ejetado e, diante de uma batida, de uma colisão, ela reter. Muito bem. O indivíduo no colo, quem segura uma criança no colo, em uma turbulência ou em uma colisão, a tendência é se soltar o que está sendo abraçado. Então, se você, mesmo assim, optar por levar o bebê, levar essa criança no colo, tenha em mente algumas considerações. Isso em relação à contenção. Se existir uma turbulência, todos os membros soltos são os membros vulneráveis. Quem é solto no corpo humano? Cabeça, pescoço e braço e perna. Então, abrace e contenha braço, perna e fixe o que possa o pescoço, adotando essa posição de proteção para o seu bebê. E segure e fique firme, não solte. Não aperta muito, mas não solte. Faça uma contenção estável e fixa, se essa for a sua opção. Muito bem. Crianças, a partir de 2 anos de idade, devem ter o seu próprio assento. O que a segurança mostra? A segurança mostra que acima de 18 quilos, que são as crianças que devem ter o seu próprio assento. Agora, o assento da aeronave tem uma fixação só no abdômen. E o que é recomendado pela segurança é que haja uma fixação de ombro também, ou seja, o cinto de 3 pontos. Se você vai para uma viagem e nessa sua viagem você vai alugar um carro, essa criança deve ter um assento na viagem também. Então, o que é altamente recomendado? Que se leve a própria poltrona. Porém, aqui tem um adendo extremamente importante. Avião comercial, executiva, seja lá ele qual tipo for, qual regulamentação ele está atendendo, só entra equipamento se for equipamento homologado. A aviação americana desenvolveu uma cadeirinha de bebê que não é homologada para automóvel, ela é homologada só para avião, que vai até 20 e poucos quilos. Então, essa cadeira, ela é homologada, você deve informar para a empresa aérea. As cadeirinhas de automóveis, a maior parte delas também é homologada para se viajar no avião. Só que atenção, se você optar por levar sua cadeirinha, o que é recomendado, veja se é homologado e informe a empresa, porque você pode correr o risco de não ser uma cadeira homologada e você não conseguir embarcar. Então, voltando, viajar com criança requer esse planejamento. E eu vou voltar na criança pequena, né? Na criança até 9 quilos, que é a criança até 1 ano de idade. Essa criança, ela precisa ir em uma contenção de
sobre a nossa recomendação, e essa contenção, essa criança precisa ser voltada para você. Então, é uma contenção que a criança fica de costas para a poltrona da frente. Crianças maiores, acima de 10 quilos, elas podem ficar na cadeirinha voltada para frente. Então, ela fica sentadinha do lado, voltada para frente. É bem interessante e vocês podem ter certeza, isso causa conforto para todo mundo, principalmente para a criança. Voltando no conforto, crianças pequenas, elas, quando nascem, a trompa de Eustáquio da orelha, ela ainda não está com bom funcionamento. Então, essa trompa, com a dilatação dos gases do ambiente bobárico do avião, vão dilatar e essa criança vai ter dor de ouvido, o que causa um desconforto absurdo. Se vocês esperarem a criança chorar para tomar uma providência, eu falo para vocês, é tarde demais. Então, criança pequena, dê o peito ou mamadeira antes da decolagem, do pouso, principalmente antes do pouso. Dê o peito ou mamadeira. Se precisar e ver que a criança está chorando e está com desconforto e está com dor, leve um descongestionante à base de soro fisiológico na sua mão e pinga no narizinho da criança. Isso vai causar um conforto absurdo. Crianças maiores, dê conforto para essa criança, não estimule a criança. Viajar é muito bacana, todo mundo fica muito feliz, mas estimular a criança no avião não é uma boa ideia. Leve entretenimento para essas crianças, livrinho e brinquedo, o brinquedo dela, e mantenha a criança num formato mais dê a segurança num formato de tranquilidade. E nessa tranquilidade, lembra de hidratar essa criança. Avião é seco. Avião é em torno de 10, 11%, é mais seco, comparando aqui no nosso país com a cidade de Brasília. É muito seco. Quando se vai a Brasília, todo mundo lembra de levar uma água porque a gente vai sentir sede. O avião é mais seco ainda. Então, dê água para essas crianças. Elas vão desidratar. E dê água, não dê ambiente, não dê nada gasoso, não dê Coca-Cola, que é estimulante, que tem cafeína e tem gás e vai distender essa barriguinha e vai causar mais desconforto. Um outro ponto de extrema importância, lembre para onde você está indo e das imunizações. Lembra de vacinar a criança, olhar as vacinações necessárias para o país de origem. Lembre-se que diarreia, os pequenos são mais vulneráveis à alimentação fora de contexto, até sem ninguém perceber. Então lembre-se de diarreia, lembre de levar a sua própria hidratação para essas crianças. Faça uma listinha dos problemas mais comuns. Então lembre-se no pré-voo de checar a vacinação, de checar a hidratação, de checar a cadeirinha, se você vai alugar carro, se vai ter cadeirinha no destino, coloque a cadeirinha no caminho, né? Você está protegendo sua criança de toda essa situação. E, para finalizar, eu quero deixar todo mundo bem tranquilo em relação ao ar do avião, né? O ar do avião é um ar limpo. Por quê? Porque esse avião está voando a 40 mil, a 45 mil pés. E de onde entra o ar no avião? Ele entra desse lugar, da estratosfera, um ar limpinho que entra pelas turbinas. E ele é renovado entre 3 a 5 minutos. Todo o ar é renovado entre 3 a 5 minutos. E durante o intervalo, ele passa por filtros, que é o filtro EPA, que é igual ao filtro do centro cirúrgico. Então, existe uma correlação bem interessante que é assim. Num centro cirúrgico, o ar é renovado durante uma hora, umas 5 vezes. No avião, ele é renovado mais do que 20 vezes. Então, é um ar limpo. Então, você pode ficar bem tranquilo em relação à contaminação ou a falta dela durante o voo, que é as contaminações por via aérea. Por fim, viajar é bacana, fica todo mundo muito feliz, mas vamos cuidar da segurança, planejar para dar conforto para a criança, planejar para evitar um problema, um transtorno, tanto em relação a incidente que pode acontecer,
A gente nunca sabe quando vai acontecer uma turbulência, a gente nunca sabe quando vai acontecer um incidente. Então, nós recomendamos que pensem e avaliem fator econômico, fator segurança, fator conforto. Fica melhor para todo mundo e principalmente para os pequenos.